Então, a atividade de hoje, lá no caderno de atividades, vocês vão colocar a data, como está ali, e o título do conteúdo, que são as histórias em quadrinhos. O prof vai ler um pouquinho o que são as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são compostas pela linguagem verbal e não verbal. Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos, e a fala é escrita em diversos tipos de balões. Há também histórias em que não se usa nenhum tipo de balão. A mensagem é transmitida somente através dos desenhos e das expressões faciais dos personagens. O que é linguagem verbal? Linguagem verbal são as palavras sendo faladas, escritas como falas no texto. E a linguagem não verbal são os gestos, os desenhos, os sons que expressam o acontecido, o sentimento sem palavras ou apenas com pedaços das palavras. Essa parte, então, não precisa copiar, é só para a gente lembrar um pouquinho. E essa parte aqui da explicação dos balões também é importante vocês estarem observando e copiando. Fala do personagem. Quando temos o balão com essas bolinhas assim, representa o pensamento do personagem. Grito, geralmente é estridente, com esses raios para o lado do balão. O cochicho do personagem, pontilhadinho, bem fininho, para representar um som fraquinho. A fala de mais de um personagem ao mesmo tempo, então tem duas flechinhas que puxa para dois personagens. Este balão com ponto de interrogação no centro é uma dúvida, né? O personagem está em dúvida no pensamento dele. Essa lâmpada dentro do balão significa a ideia do personagem, que ele teve uma ideia, né, nova, uma novidade. E esse ponto de exclamação dentro do balão representa a admiração, ele está admirado. Isso aqui é importante vocês copiarem no caderno, tá? A parte de cima, o texto de cima não precisa. Depois as atividades. Primeira atividade. Observe as cenas, escreva uma frase para cada uma e depois faça a leitura em voz alta. Então, não é para desenhar. Vocês só olhem os desenhos. Desenho número 1. Então, você vai inventar uma frase. Escreve ali 1 e faz a frase que você inventou. Desenho número 2, outra frase. E assim por diante. Cada número tem uma imagem, uma cena. Você vai inventar a frase e vai ler para a professora escutar. Pode ser em áudio ou pode ser em vídeo, tá? Não há necessidade de desenhar. Ah, eu quero desenhar, prof. Tudo bem, pode desenhar também, mas não precisa. Pergunta 2. Olhe cada desenho nessa tirinha, nessa história. Leia o que está escrito ali dentro com atenção. E depois, se você imprimir o desenho, pode colorir. Senão, não precisa fazer o desenho nem colorir. Se você está fazendo sem imprimir, tá? Mas observe com atenção a imagem aqui do título. Que título você daria para esta história? Então, você inventa um título. Quais são os personagens que apareceram nessa história? O que elas estão fazendo? No último quadrinho, Mônica pede algo emprestado. O que é que ela pede emprestado? Será que ela vai conseguir? E você explica por que você acha que ela vai conseguir ou por que acha que não. Quais são os sinais de pontuação que foram utilizados nesse texto? Então, deixa eu só voltar a explicar essa parte um pouco melhor para vocês. Por exemplo, na primeira frase, ó, para mim, filhinha? Comprou um vestido para mim? Então, tem ponto de interrogação na pergunta, né? Depois, que coisa linda! Ela se admirou, ponto de exclamação. E assim por diante, os outros pontos que tem ali as pontuações. Vocês vão colocando ali, certo? Pergunta 3. Existem histórias em quadrinhos que não usam texto, são não verbais. Esse texto que a prof pediu aqui para vocês estarem explicando, ele não tem texto. Ele tem só imagens e pede as perguntinhas para vocês. Primeira pergunta, quem são os personagens? Segunda, qual foi o presente que o Papai Noel deixou para a Mônica? Pergunta 3, o Cebolinha estava sonhando porque ele estava feliz com o sonho? Isso é uma pergunta, será que é verdade ou não? Qual foi o presente que o Papai Noel deixou para o Cebolinha?
Observem bem a imagem. Por que o Papai Noel deixou esse presente para o Cebolinha? Então, só com as imagens, observando com atenção, vocês vão estar respondendo a essas questões, certo? Depois enviem as fotos para a prof e o áudio da pergunta 1, ok?